Bom dia, pessoal! E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui, né, hoje. Quem estiver aqui, parabéns, né, por estar aqui, uhul, motivado. Hoje convidei uma pessoa muito especial, pelo menos pra mim, né, a Eliane. E, nossa, desde o dia que eu conheci ela, ela meio que representa tudo que envolve longevidade, todas as questões realmente de persistência, de força, de atitude, de filosofia. E é isso. Então é uma pessoa encantadora e eu fico muito feliz dela, da gente ter virado amigos. E é isso. Vou aqui chamar ela pra gente bater um papinho bem bacana. Oi, tá me ouvindo? Hã? Oi, 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 estamos sim, meu bem. Olha, preparei uma música pra você. Escuta só. É, te adoro, sim, te adoro. Porque falar sobre longevidade, né, é basicamente isso, né? Caminhando contra o É, vento, né? Tem mil dificuldades, mas não podemos desistir, não é mesmo? com certeza, com certeza. Muito Ah, bom. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui, muito, muito. ai, Primeiro eu. porque é, tem três coisas que batem exatamente comigo. A primeira você, da sua grandiosidade, da tua competência, da tua fala, né? E do que eu aprendo com você. O segundo é falar ou conversar com pessoas que eu amo num sábado, como eu estou vendo aqui a Leonora, a Eneida e outras pessoas mais. Conversar com essas pessoas num sábado e saber que elas têm a mesma paixão que a gente, que é Sim, falar sobre longevidade. E um tema que eu amo, que é falar da intergeracionalidade. Então, isso exatamente. é para mim. E muito bom, porque a gente está falando desse tema, experimentando esse tema. Ou Isso, seja, nós exatamente, da estamos, nós essência. estamos com duas gerações aqui. A minha, os baby booms, e a sua, né? A geração aí Z, que está aí no momento muito especial. Então, isso é muito importante, porque a gente, além de falar sobre isso, a gente experimenta e mostra para as pessoas que isso é possível, né, Ciro? Exatamente. O engraçado é que toda a minha vida sempre foi dessa forma. Eu sempre convivi com pessoas mais velhas, eu convivo com pessoas mais velhas desde que eu era bebê, entende? Então, desde sempre eu tive a tendência de me relacionar com pessoas de outras gerações, né? E as gerações que nem as minhas, né, meio que foram deixadas de lado, ou por motivos mesmo realmente de interesse, né, de pensamento, de enfim, de questão de você ter uma maturidade ou não, né, os assuntos que você queria conversar e aquelas pessoas não eram afim, né, queriam saber, sei lá, e quando eu queria conversar sobre, sei lá, as notícias do jornal, as pessoas queriam brincar, sabe, iam assim de futebol, sabe, eu ficava assim, não, gente, vamos aqui ler, sabe, discutir sobre isso. Então, sempre os professores, né, e até hoje eu tenho grandes relações com meus professores da faculdade, porque realmente os meus amigos, né, viraram ex durante a faculdade, né? Mas, e fora eles, três, salvo engano, né? Três amigos meus que eu amo demais, né? Mas, tipo, os professores, realmente, a gente teve esse vínculo, né? Porque a gente tá ali necessitado, eles estão lá conversando, né? Além da profissão, né? Essas questões que a gente vê diariamente. E quando eu chamei aqui, a gente tem tanto coisa para conversar em comum, né? Tantos gostos, tantos prazeres, o Ikigai que nos vinculou, né, de uma forma tão maravilhosa. E eu ficava assim, gente, o que falar com a Eliane, né? Então eu ficava assim, poxa, vamos falar sobre intergeracionalidade, que é o que a gente mais faz, né? E assim, Eliane, envolvendo aqui, né, tanto a sua profissão, da transição de carreiras, né, tanto a sua experiência, né, como no RH, certo? O que você tem assim para falar com a gente que você experienciou
tanto de positivo e de negativo nesse âmbito, né? Se o ambiente ali favorecia ou não essa entrada, esse envolvimento de múltiplas idades. Bom, em primeiro lugar, aqui, eu queria dizer que assim, o tempo, o nosso tempo, né, e a evolução desse processo do envelhecimento, principalmente no Brasil, ele está sendo muito rápido. Então, as experiências até que eu pude vivenciar na época, né, em que eu vivi um RH numa grande empresa, elas até eram um pouco diferentes das que eram hoje, né? Em função de existir, talvez, muito mais pessoas e valorização muito mais dessas pessoas que tinham uma experiência, mas que saíam, né, aos 55 ou 60 anos, elas literalmente se aposentavam, né? Eu não gosto dessa palavra, né? Porque tem relação com o aposento e a gente não vai mais para o aposento, né? Lógico. A gente não se retira mais, muito pelo contrário, a gente se redescobre fazendo novas coisas. E isso, sabe, teve uma influência muito grande. Eu vou trazer aqui um exemplo típico. Eu trabalhei numa grande empresa e ela passou, apesar de ser economia mista, era concurso, e ela passou durante mais de 1989 ou 90 até o ano 2000 sem contratar ninguém, sem ter concursos. Então, o que aconteceu nesse ambiente, né? Nesse ambiente empresarial? A gente só tinha lá as pessoas que já estavam e ao longo de 10 anos, quem entrou já estava com 20, com 30 anos, e no ano 2000 foi as primeiras levas de concurso. Aí a gente começou a ter o primeiro, na minha percepção pessoal, né? A gente começou a ter aí os primeiros conflitos geracionais, que eram de que maneira? Eu estava lá dentro, eu pertencia a esse grupo, independente de ser do RH, mas eu era uma pessoa de mais de 20 anos naquela companhia, ou de 15 por aí, e as pessoas que estavam chegando geralmente eram jovens saídos da universidade. E aí eu preparava, né, eu sentia assim, a gente preparava o jovem num processo de programas de ambientação, mas eu não falava ainda em como ter equipes intergeracionais, ou como eu formava essas equipes. Então, se criava, muitas vezes, de forma velada, né? Ah, nossa, aquele jovinho que está entrando ali, né, vai querer me ensinar algumas coisas, né? E, por um outro lado, também o jovem que entrava, ele diz assim, nossa, como é que eu faço para ser gerente? Né? Como é que eu faço para ter ali a carreira? Nossa, só tem dinossauros nessa empresa. Então, era ali que começou para mim o despertar de que não podia ser só colocar pessoas juntas. E aí eu entro com o aspecto, que eu acho que é um conceito muito interessante, do multigeracional e do intergeracional. O multigeracional, e você conhece bem, né, Ciro, quando você faz suas pesquisas e coloca isso em âmbitos da arquitetura e mesmo da neurociência, é colocar diferentes gerações juntas, em ambientes familiares. Então, eu estou lá colocando, e o ambiente familiar tem muito isso, né? A multigeracionalidade hoje. Então, hoje a gente convive com avós, com netos, né? Cada vez mais a gente ampliou esse contexto. Mas a intergeracionalidade, ela vai além disso. Ela vai nas relações que eu preciso construir
né? Quando eu falo em equipes que se liguem, porque elas não podem se ligar somente pelas diferenças geracionais. E aí é uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos tempos e tem feito assim muito significativo para mim. Eu tinha uma visão, né? Vamos trabalhar as equipes intergeracionais das empresas, né? Vamos trabalhar elas de que modo? Vamos promover rodas de conversa, vamos promover conscientização daquilo que, sabe, eu coloco várias gerações juntas, vamos conversar. Isso é o caminho, sim, é o caminho. Mas eu acho que isso eu aprendi com uma pessoa uma espanhola, ativista e estudiosa, que eu tive a oportunidade de entrevistar no canal, que ela me ensinou uma visão, né? E depois aí a gente vai estudando e vai percebendo que é isso, uma visão mais ampliada desse fator de intergeracionalidade. Ou seja, não basta as empresas colocarem só equipes de diferentes gerações e promover também só, vamos dizer assim, essa roda de conversa, essa interação. Não. O que precisa é a gente ter objetivos comuns para a formação daquelas equipes e aí sim, através de motivação, objetivos e propostas, a gente formar equipes em que cada um, independente da sua geração, possa trazer benefício para aquele projeto. Então, essa é uma visão que eu acho que a gente até quebra um pouco com essa questão do etarismo. Porque quando a gente fala, vamos colocar, né, vamos fazer uma equipe aí intergeracional, uma equipe geracional, multigeracional na empresa, né? Então a gente forma equipes. Essa visão, ela não pode ser tão míope, porque se eu coloco numa visão só de colocar pessoas juntas, eu, de uma certa maneira, eu favoreço também a estimular que eu tenho que colocar lá diversidades diferentes. Eu tenho que colocar diversidades diferentes, mas eu tenho que colocar pelo mérito e pela competência que aquelas diversidades trazem. E não simplesmente por eu estar colocando diversidades juntas. Então, esse é um tema que hoje tem sido, para mim, especial, e eu trago isso na consultoria que eu tenho no Pontes e Conexões, com a Leonor, que está assistindo, com a Betty, da gente ter essa preocupação de levar para as empresas essa reflexão, sabe? E essa reflexão, Círio, eu acho que você também leva isso quando a gente faz um ambiente na arquitetura, né? Ambientes também familiares, em que você possa ter ambientes com propósitos e não só colocar lá as pessoas de idade juntas, né? Exatamente. Eu fico tão fascinado com você falando que eu fico assim, ai meu Deus, sabe? Aí eu, certo, então vamos aqui. Também tem a parte, uma coisa muito interessante agora, principalmente envolvendo a neurociência, certo? Que a gente debate muito na questão da neurodiversidade, certo? Que nós, basicamente, somos completamente diferentes, pensamos de formas diferentes, né? Nosso sistema nervoso funciona cada um de uma forma, né? E a partir disso a gente tem memórias, enfim. Nessa neurodiversidade, a gente tem os neurodivergentes, que são aqueles fora da curva, e temos os neurotípicos, que são aquelas pessoas, enfim, padrão, né? Que a gente fala normal, mas ninguém é normal, né? Digamos assim.
Então, desses neurodivergentes, vai ter as pessoas com autismo, né? As pessoas com TEA, vai ter o TDAH, com dislexia, vai ter as pessoas com quadros demenciais. Então, querendo ou não, há uma intergeracionalidade dentro das diversidades, que é o que mais me encanta, né? E o desafio maior, e quanto mais desafiador para mim, eu fico muito mais empolgado, né? De envolver essa complexidade, né? Essa complexidade de sistemas, de formas de pensar naquele espaço da melhor forma possível. E a gente trabalha, né, antes a arquitetura, né, pelo menos assim, até hoje trabalha, infelizmente, mas o rigor técnico que a gente vem da universidade é você estabelecer essa multigeracionalidade de formas muito segregadas, tipo o cantinho das pessoas mais velhas, o cantinho das pessoas mais jovens, o cantinho dos adultos, né? E isso não gera nada. Isso só eleva, né, a possibilidade de você gerar um metarismo, um preconceito, né? Porque você está ali agrupando, forçando o agrupamento de pessoas que têm relações de idades incomuns, né? E o objetivo em si, principalmente em um âmbito de uma empresa, né, ele fica muito disperso. Então, hoje, né, eu percebo esse movimento, digamos assim, de envolver realmente não só entre idades diferentes, mas se porventura tiver uma pessoa que tem um TDAH, como eu, entende? Se tiver alguma pessoa com dislexia, se tiver alguma pessoa com autismo, né, ela conseguir ali se envolver na equipe e mostrar o seu potencial valor. Porque todos aqui, né, Liane, a gente percebe muito bem, você no Longe Talks, a gente é o canal da Eliane Longe Talks, é porque a pessoa fica tão empolgada, né, em receber aqui a jovem Eliane, que nem se toca dela fazer. Mas depois ela vai falar um pouquinho do canal dela, né? Então a gente vê realmente essa multicomplexidade e vê que se a gente está aqui, se a gente existe, né? A gente tem um motivo de existir, né? E quando a gente acha esse nosso propósito de vida, que é algo que a gente compartilha, né? A questão do Ikigai, o nosso propósito, e, né, o que motiva a gente a acordar todo dia, né? Isso realmente faz aquele esforço. Mas é fácil reunir todo mundo de diferentes gerações? Realmente não é. Colocar todo mundo no mesmo lugar pode até ser, mas fazer com que eles se interrelacionem já é outra questão, né, Liane? E a gente percebe que há pessoas flexíveis e pessoas que não são flexíveis, né? A questão da cultura tem um impacto muito grande. Às vezes a pessoa pensa, apesar de você ser novinho, né? Porque apesar de você ser mais velho, né? Você pode fazer tal coisa, você é capaz de fazer tal coisa, né? Você mostrou algum destaque nisso, né? Mas sempre tem aquelas frases, né? Que destrói tudo que a gente fez, basicamente, né? Tem a coisa pior do que você mostrar, você falar à pessoa, apesar da sua idade, você foi maravilhosa, né? Coisa horrorosa, né? Mas eu acho que isso não é da gente, é mais da cultura em si que influencia demais. O que é que você acha sobre Eu isso? acho que existe aí alguns pontos que a gente precisa hoje refletir. Primeiro, quando a gente fala desses pontos, tem muito uma autopercepção, um autopreconceito que também de cara já nos limitam, porque é nosso, é próprio nosso, né? Eu tô velha para isso, eu mesmo às vezes estimulo isso. Então, é o cuidado com o autopreconceito, dessa desconstrução que a gente precisa fazer, né? Porque isso vem acompanhado realmente de um processo histórico, de um processo cultural muito grande. A gente precisa desconstruir isso. Depois, é quando a gente fala, e aí você traz muito assim, de todas as diversidades, mas eu gosto muito de utilizar, e para mim é um mantra, né? Eu coloco sempre, nós somos únicos, diversos e complementares. E essa palavra, para mim, define tudo, porque o único não significa que termos a mesma idade, ou seja, tem profissionais na empresa que têm a mesma idade que eu, que ele é diferente no ritmo, ele é diferente no saber, ele é diferente em todas as formas que eu. Então, essa coisa de eu limitar gerações só por alguns tipos de comportamentos,
elas também não definem aquela pessoa. Então, nós somos únicos. Então, não é um caso que uma pessoa tenha DDA que ela vai ter sempre o mesmo tipo de comportamento ou o mesmo tipo de, vamos dizer assim, de trazer coisas novas. Então, a visão aí, eu acho que é uma visão que a gente precisa quebrar um pouco. Ah, não temos que colocar todo mundo junto. Temos sim, temos que colocar todo mundo junto, mas com um significado, com um propósito. Sim. Que cada um constrói o seu, mas que quando a gente está numa equipe, existe um propósito comum. E aquele propósito comum, naquele momento, é entregar alguma coisa e aquela equipe tem expertises e comportamentos que juntos cada um vai trazer de formas diversas para complementar e ter um resultado naquela equipe. Então, não basta só eu colocar todo mundo junto, entendeu? E esta é, eu acho que o grande desafio que a gente traz hoje para as empresas para pensar. Né? A gente tem um grande desafio, primeiro, de as empresas entenderem, né, que exatamente ter pessoas diversas não é simplesmente cumprir programas, tá de olho na ODS da vida, não é só isso, né? Vai além, ela precisa mexer na cultura organizacional, ela precisa transformar a cultura organizacional da empresa, ela precisa que a diversidade e todas essas novas formas de pensar elas estejam no DNA daquela empresa. Porque se ela tiver no DNA da empresa, é mais fácil você trabalhar que somos únicos, diversos e complementares. Então, e trazer resultados, porque eu trago propósito para aquela equipe. Quando eu trago propósito, eu somo competências. Eu não estou trazendo só gerações de diversidade. Eu estou trazendo aquilo que pode trazer o quê? A minha competência para aquele projeto vai gerar inovação, criatividade, assim como a sua geração para aquele projeto, para aquele propósito daquele projeto, que muitas vezes ele pode estar ligado à tecnologia ou não, mas ele vai trazer aquela competência que você tem. E a competência que você tem, a gente não pode só limitar ou estagná-la na idade ou vamos dizer assim, numa percepção que ele tem DDA, ele vai trazer isso aqui. Não. Ou que ele tem uma deficiência que ele vai trazer isso aqui. Não. Esse é o trabalho mais importante e eu acho que esse é um trabalho que as empresas precisam hoje focar na formação de equipes intergeracionais, mas com propósito. Não Sim. só para agregar pessoas, tá? Agregar pessoas, eu agrego em ambientes familiares, eu faço multigeracionalidade, mas a intergeracionalidade vai além disso. Com certeza, porque é aquela questão, não adianta você ter um espaço maravilhoso, uma arquitetura maravilhosa, né? Um projeto muito bem embasado em evidências de neurociência, porém, se digamos assim, a questão maior, né? O aspecto transcendental da cultura em si, da empresa, sem aquilo, não tem a cola, né? Não tem a liga que vincule todo mundo naquele mesmo espaço pelo mesmo propósito. Uma coisa que me marcou bastante, por isso que, né, eu lembro isso com muita alegria, né, porque eu acho muito bacana essa vivência prática, né, da gente, que a gente nem conhece o termo, né, que foi há um tempo atrás, que eu trabalhava como estagiário, né, no núcleo de pesquisa da minha faculdade, certo? Da Unifor. E teve um grande projeto que a gente fez, né, que a gente reuniu desde o diretor-geral do Centro de Ciências e Tecnologias, certo?
e envolver a minha orientanda, né, que é a coordenadora do núcleo, envolver outros alunos mais jovens que estavam chegando ali, né? Ao qual foi o bacana, né? Que estava todo mundo muito assim inspirado, muito engajado, né? E como foi um processo conjunto desde o começo, né? Era muito bacana porque o vice-reitor, né? O vice-reitor que estava auxiliando a gente, né? Ele tinha todo o conhecimento das viagens dele, né? Ele tinha uns 75 anos, né? Então ele tinha ali uma vivência, né? Um carinho, uma delicadeza de falar muito legal e envolvente. E a partir daquelas ideias que ele viveu durante os anos e as viagens dele, que ele trouxe para a gente, eu e a minha professora, né, a coordenadora do núcleo, a gente discutia articulações juntamente com os alunos que estavam chegando ali, né, na faculdade, assim, encantados, querendo produzir, querendo fazer projetos, né? E então eles fazem assim, essa parte do projeto eu posso fazer, me dê, essa parte eu posso fazer, aquilo é bacana, é aquele negócio, eu fui para uma viagem e tal. Então, quando você une todo mundo junto, né, digamos assim, porém, para discutir algo consistente, né, que envolva, que tenha realmente uma percepção de sentido, né, porque, olha só, o vice-reitor tinha ali todo o conhecimento, né, e a vontade de fazer o projeto para a faculdade, né? Eu e a coordenadora do núcleo, nós estávamos ali para articular as ideias, né? E as pessoas que estavam chegando estavam loucas para fazer algum projeto, usar os computadores, usar os programas, né? Então, meio que aquele projeto todo foi fomentado de uma forma muito tranquila, que em nenhum momento apareceu, mas você vai ficar com isso porque você é mais novo, você vai ficar com isso porque você tem, né, maior experiência, né? Em nenhum momento teve essas trocas de palavras desnecessárias, sabe? Porque como eu lhe falei, né, quando em uma das conversas lá da rede de longevidade, né, que você participa também, eu participo, etc. Principalmente no programa Stars, que foi uma coisa maravilhosa para mim, que eu até fiz o quê? Umas 2, 3 vezes. Assim, não, você tô aqui de novo. Assim, gente, deixa, eu gosto tanto, né? E porque é bom demais, né? Novas histórias, é muito, muito maravilhoso. Daí, né, me fizeram perguntar assim, Ciro, você também sente, né, sendo uma pessoa mais jovem, trabalhando, né, em prol da longevidade, porque eu trabalho principalmente com pessoas, né, tanto com clientes quanto com arquitetos, assim, com mais de 60 anos, né? Você também não sofre preconceito, não, de idade? Eu falei assim, caraca, eu sofro tanto e nunca percebi, sabe? Assim, eu sinto, né, porque as quantas vezes eu posso contar de que eu apresentei um grande projeto, todo mundo gostou, todo mundo amou, aí sempre tem a frase, apesar de você ser novinho, você demonstrou grande competência aqui, mas tem que ter um novinho, tem que ter um novinho, tem que ter, você é muito jovem, tem muito pela frente, não sei o que, assim, gente, sabe, isso não faz diferença. Eu sempre coloco na minha mente que experiência não significa qualidade, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porém, tá na nossa cultura achar que aquela pessoa que enche a boca para falar, eu tenho 50 anos de experiência no mercado, né? Aquela pessoa é incrível. E às vezes não é, né? Então é isso que a gente também tem que sensibilizar a cultura mesmo empresarial, a modalidade de pensar e o que realmente quer passar. Gente, se tá todo mundo aqui reunido aqui, se todo mundo está recebendo um pagamento, né, em questão de empresa, né, para gerar, digamos assim, uma coisa boa aqui, né, bora fazer acontecer, né, e eu acho que o desafio maior, tanto da arquitetura, quanto dos gestores, tanto com o RH, né, e tanto de você, principalmente que lida com a gestão de carreiras, né, é fazer essa compactuação de tudo, é o trabalho em conjunto. Creio eu que a chave realmente seja o trabalho conjunto, do comecinho ao fim. O que é que você acha sobre isso? Você traz aqui, me veio, né? Eu adoro, eu não sou mineira, minha avó era, mas adoro contar os causos. Pode contar que Então, eu amo. eu me lembro muito, acho que um ano antes da pandemia, eu queria fazer um trabalho voluntário na área de educação, né? Porque a minha formação é em educação e eu queria fazer. E fui fazer um trabalho na Fundação Estudar. O primeiro passo era passar por um processo seletivo, que era para... Num primeiro momento, eu queria um processo para ser facilitadora de jovens líderes, só que eu perdi esse processo por uma questão técnica. Eu não consegui mandar o vídeo do jeito que era para mandar, depois eu aprendi.
né? E, em seguida, eu falei, não, mas eu não posso desistir, né? E vou continuar. E entrei num outro processo de voluntariado que me desafiava, que era fazer parte do marketing de venda dos cursos que eles têm, né? Os cursos comportamentais que eles têm, né? Não são cursos de competências comportamentais. Bom, enfim, eu passei aí, eu fiz o processo, entrei, e eles davam um curso de formação de, acho que de 2 dias na USP. Eu fui, tinham 50 pessoas, porque tem muitos voluntários. Por quê? Porque a fundação ela promove para as pessoas que, geralmente, jovens líderes de universidades públicas que não podem, às vezes, pagar e que têm a competência técnica, mas que para o mercado precisam de uma competência também, né, sociocomportamental. Então, ela desenvolve através desses cursos. E esses voluntários geralmente são pessoas que participaram desses cursos e que hoje é uma forma de, vamos dizer assim, de ajudar outros jovens se são voluntários. E aí eu fui para esse curso de formação, eu cheguei lá no primeiro dia, tinham 50 pessoas, o mais velho na apresentação tinha 28 anos. Eu era a única de cabelinhos brancos que estava lá, ó, na época tinha 59 anos, estava lá participando. Num primeiro momento, eu mesmo me assustei, eu mesmo me coloquei o viés do preconceito. Nossa, né, o que eu estou fazendo aqui? No momento seguinte, eu sabia que os olhinhos deles, né? Por que eu estou aqui com essa garotada? Ao mesmo tempo, né? Os olhinhos deles também olhavam para mim meio assim, né? Essa senhorinha aí de cabelos brancos está fazendo aí, né? Bom, enfim, foram 2 dias extremamente ricos. E eu acho que o que nos uniu depois, porque eu tinha coisas que complementavam, ao mesmo tempo, eu por vir, né, isso daí é uma coisa que talvez me ajudou bastante, porque eu vinha desta área, da área de gestão com pessoas, então eu tinha uma amplitude muito grande para olhar para todas as formas e respeitá-las. Então, eu consegui, ao final de 2 dias, entender tudo aquilo que aquelas pessoas diferentes, diversas, podiam me dar e aquilo que eu podia contribuir. Eu não era ali a única, eu ali era para somar. E a gente tinha um propósito. Quando terminou essa formação, a gente precisava se reunir em grupos de 5 e formar equipes para trabalhar esse marketing. E foi aí que eu descobri, lógico, eu entrei numa equipe que tinha de 20 a 24 anos e eu a única de 59. E a gente trabalhou, sim, nessas equipes usando o quê? O propósito que era a gente atingir, através do marketing, pessoas profissionais e universitários para participarem daqueles cursos, da importância. A gente tinha um propósito juntos. Ali a gente não tinha, porque você é isso. E a gente usava das competências que cada um tinha. Então, por exemplo, eu aprendi com eles uma coisa que, na pandemia, muita gente teve que aprender no toque, né? A toque de caixa. Por exemplo, a gente usava, já na época, Zoom, antes da pandemia, eu usava direto, eu aprendi a usar com esse grupo. A gente usava uma ferramenta chamada Asana, que eu acabei aprendendo, de informação de dados. E foi muito importante ali eu ter esta visão de que não era que a minha competência só geracional, pelo simples fato de ter idade e experiência,
poderia trazer, só isso poderia trazer resultados ao projeto. O projeto tinha um propósito e cada um deveria trazer aquilo que tinha de melhor. Então, eu realmente acredito que a gente precisa levar esse viés, né? Tirar esse viés das empresas de que eu preciso cumprir. Lógico, vai ser inexorável, né? Não existe outra forma. E aí, me desculpem, saiu na quarta-feira agora o resultado do censo, mas eu não tive ainda a oportunidade de ler detalhadamente. Eu vi algumas coisas por cima, mas eu queria me deter na informação do crescimento da população idosa. Mas o PNAD aí de 2019 já trouxe para a gente, né, uma previsão que em 2040 os idosos vão superar a faixa etária de 0 a 14 anos. Né? A gente já viu, através da ONU, que uma das mega tendências vai ser o envelhecimento populacional. E a gente prevê que o Brasil vai ser o 6º país com o maior número de pessoas acima de 60 anos, segundo um dado da Fundação Dom Cabral de 2020. Então, esta parte de dados e de que eu preciso ter nas empresas pessoas acima de 60, porque tem qualidade de vida, tem uma atividade produtiva muito grande. Isso é uma construção que, se a empresa demorar muito tempo para fazer, ela só vai perder tempo. Mas que esse processo vai acontecer, não tem jeito. O que a gente precisa entender é como a gente trabalha com esses dados. Né? Como é que a gente trabalha isso? Não, de novo, entrando no viés do preconceito, dizendo assim, porque eu vou ter pessoas de gerações diferentes, ou como eu vou ter muito mais profissionais 60 a mais numa empresa, então eu tenho que contratá-los agora. Eu tenho que contratá-los, sim, mas eu tenho que ter este viés na hora da formação, de tirar, né, esse estigma que eu estou colocando lá uma pessoa naquela equipe porque ela tem acima de 60, ou porque eu não vou ter depois jovens profissionais para assumirem isso. Não é por isso. A gente pode formar assim, é o primeiro passo, mas a construção, a manutenção tem que vir com o propósito que aquele projeto traz. E aí cada um vai trazer a sua contribuição de forma diferente. Às vezes, uma mesma pessoa do meu lado, com 60 anos, pode trazer uma contribuição diferente da minha, assim como você tem, com certeza, em equipes que você participa, pessoas da sua geração que trazem contribuições diferentes. Exatamente. Né? Então, acho que isso é muito importante, a gente estar sempre atento. Justamente, e até engraçado você falar essas questões dos dados, né? Que creio eu que já em 2015, né? Depois de 2018, 2020 também, né? E agora em 2021, com a abertura da década, né, da longevidade, do envelhecimento saudável e etc., né? A gente vê que dados a gente tem de sobra, né, Liane? E Sim. É muito engraçado que eu estava ontem fazendo 2 consultorias de projeto e ambas as pessoas ficaram perguntando, né, sobre assim, as justificativas para incorporar tais proposições, né, em prol da longevidade, digamos assim, né? Aí me questionaram, sim, mas a gente tem dados para isso? Assim, se preocupa com tudo, mas com dados a gente tem de sobra, né? Tanto tem que aí já decora, né, até as porcentagens, os anos, as quantidades, porque a gente sabe isso é tão grave e a gente sabe isso há tanto tempo e ninguém se mobiliza, que eu acho que realmente é aquela questão, né? As pessoas só vão ser sensibilizadas quando de fato estiver bem aqui, né? Porque assim, até agora tá meio aqui, né? Já vai estar bem aqui, vai entrar na gente e não vai ter mais opções, digamos assim. E eu acho, Ariane, como você falou muito bem, não é questão de você
ter obrigatoriedade de contratar pessoas por terem tais, né, por serem diferentes de algum motivo. Não é questão de você ter ali a quantidade X de pessoas mais velhas, não é questão de quantidade X de pessoas mais jovens, né, adultos. Não é isso. É questão de usar o bom senso empresarial, né? É questão de usar as estratégias, de unir as melhores competências de todos ali. Poxa, se há pessoas que se aposentaram por algum motivo, né? Será que elas podem ser reintegradas às empresas, né? Como a função de tutor, por exemplo, né? De liderar equipes que estão chegando e realmente estão ali perdidas, não sabem o que fazer, né? Então, creio eu que seja essa articulação, tanto de mesclagem, né? E de demandas de tarefas, entende? Porque eu acho que quando você fica muito até complicado, porque logicamente a questão de cada grau de competência de cada pessoa, né? Mas a melhor forma disso, né, você realmente fazer como se fosse um encontro, digamos assim, né? Porque você deve saber mais essa questão do passo a passo, né? Por exemplo, em um projeto, né, a gente se reúne com todo mundo e debate cada questão, cada necessidade, né, de cada grupo ali pertencente, né? E vai ali munindo o que está a liga, né, que eu falei antes, né, o que está colando todo mundo. E a partir dessa colinha, que a gente vai trabalhar e sim vai projetar espaços que sejam mais individualizados, que sejam mais grupais, que sejam mais calmos, que sejam mais, digamos, efetivos, energizantes, né? Os locais de passividade, de tranquilidade, de descanso, os locais de trabalho intenso, entende? Então, a partir daquele dinamismo, de sempre puxar todo mundo realmente para aquele propósito que é tão bacana, né? E nunca esquecer do propósito de vida, né? Dali, poxa, por que eu tô aqui? Né? Eu tô aqui por quê? Né? Tudo bem, é problema o salário? Ok, mas além disso, né? Qual o sentido de eu estar aqui? Né? Uma coisa é o porquê, uma coisa é o sentido, né? E eu acho que o mais mágico e dificultoso, e até pode ser mágico por ser dificultoso, enfim, né? Porque nós florescemos, né? Nos evoluímos a partir dos desafios que a gente encontra pela frente, né? Porque se tudo fosse só na superfície, a gente nem estaria aqui conversando, né? Digamos assim. E eu acho mais bacana, tipo, como envolver, né? Porque isso é um fato, né? A gente fala assim, tende, né? Digamos assim, tende a ser mais velho, mas é um fato consumado, digo. Porque, poxa, todo mundo vai envelhecer um dia, né? E sempre que eu tô nas minhas rodas, né, entre arquitetos e outros profissionais, eu sempre sou o arquiteto dos idosos. Aí eu não entendo assim, gente, eu trabalho em prol da longevidade, certo? Tudo bem que eu acabo, né, mais pessoas com 60 mais. Mas, enfim, longevidade é desde a horinha que a mãe pega, né, ali o teste de gravidez, assim, olha, estou grávida, uhul, né? Então, desde isso, da fecundação, já está tendo longevidade aí. Cada segundinho é um segundinho de vida. E ela tem que ser vivida, né, da melhor forma possível, de forma integrada, né, e assim, e demandando das nossas necessidades. Se a gente, por exemplo, chega em um local de trabalho, né, e assim, e ter ali, digamos, uma diversidade digamos assim, de cadeiras, né, de espaçamentos, né, então a gente tem essa liberdade de escolha, de sentar onde for, onde é conveniente para a gente, né, não tem esses locais adequados. Olha, pessoas aqui, né, que necessitam de mais espaço, vêm para cá. Não tem isso. Meio que o fluxo ali, em conjunto com a cultura trabalhada, né, ela propõe toda essa infusão de sentidos para aquele lugar, não é mesmo? E ali a gente falando disso, que a gente está falando muito do passado, né, do presente, vamos agora o que vai acontecer no futuro, né? E então, diante desse cenário, né, que você mais percebe que tem evoluído, tá a mesma questão, como é que está ocorrendo isso a partir dessas relações de trabalho? Olha, eu acho que a gente tem um caminho muito grande a percorrer, muito grande, muito grande. A gente conseguiu, né, pelo menos, dar voz um pouco, né? A gente já vai, as empresas, mas eu diria para você, ainda são, vamos dizer assim, ações pequenas.
E, lógico, às vezes a gente tem que começar por, vamos dizer assim, por pequenas coisas para chegar onde a gente quer. Lógico, se você fala para mim, tem programas de contratação dos 50 mais, eu acho que tudo é válido. A única coisa que a gente tem que perceber é que esse não é o ponto final. Ele é o ponto de partida para que você, dentro das empresas, dentro da sociedade, porque assim, eu acho que é um conjunto. A gente não pode só ter um olhar para as empresas, um olhar para a sociedade, um olhar para a política. Mexe exatamente com tudo. Né? Quando a gente está falando sobre esse tema de estar em equipes intergeracionais, a gente está mexendo com políticas públicas, políticas trabalhistas, políticas sociais, a gente está mexendo com o ambiente, a gente está mexendo com empresas, a gente está mexendo com pessoas. Eu acho que a gente tem muitos desafios ainda. Eu acho que a gente está apenas começando, né? Talvez a gente esteja começando, e aí eu coloco, né, essa coisa instigante. Vamos pensar em equipes intergeracionais, nesse olhar, que é um olhar diferente, né? De só colocar pessoas de diferentes gerações trabalhando juntos. Vamos tirar o viés das cidades, né? E vamos colocar ali motivações e objetivos, né? Quando a gente está trabalhando juntos. Eu acho que a gente tem esse desafio. Pensar diferente, as empresas terem programas voltados para isso, líderes intergeracionais, a gente tem que falar sobre isso, lideranças humanizadas e intergeracionais, porque como é que eu preparo esse líder para trabalhar com equipes? Muitas vezes ele também pode ser um sênior, mas ele pode ser lá um jovem profissional que está assumindo uma gerência. Isso não tem problema nenhum de ser um ou outro. O que ele precisa entender é que no papel da liderança dele, ele tem que ter um olhar mais ampliado para trazer essa intergeracionalidade em pró de alguma coisa. Eu tenho uma frase aqui da Eleonora que eu gosto muito, tá? Que a gente tem que parar de empacotar as pessoas por idade e fazê-las por objetivos e motivações. Então, eu acho que a gente tem aí esse grande desafio do futuro das empresas. Eu acho que quando a gente fala do futuro é amanhã, é agora, né? Hoje não existe. Quando a gente fala de passado, são referências, né? E tudo se mistura para que a gente faça o melhor, né? Então, a gente tem que pegar as lições aprendidas, pegar as coisas. No outro dia eu vi uma experiência que uma pessoa falou assim, contrataram contrataram pessoas acima de 50 anos numa empresa. Aí a profissional que eu conheço foi visitar a empresa lá, e lógico, com um olhar assim como eu, né? Ligado em pessoas, gestão de pessoas, assim como você, de ambientes e tudo, viu que era um coworking em que estavam lá e tinha uma mesinha totalmente afastada da pessoa lá, sabe? Aquela pessoa de 50 anos estava na equipe, mas ela era a última lá daquele coworking. Então, todas essas preocupações a gente tem que ter. Por que será? Como será? Então, esse eu diria para você são as grandes fontes que a gente tem que ter de pensamento e reflexões para que a gente ajude essas empresas, né, a repensar equipes de formas diferentes. Né? Nossa, essa questão até mesmo da sala, né, já me lembrou muito um caso bem rapidinho, né, da Natura Cajamar, que lá, né, o grande complexo,
E na sala de reuniões central, né, a mais importante, a mesa é uma mesa redonda incrível e que todo mundo está ali, né, mediante o mesmo olhar para todo mundo, né, e todo mundo ali conversa, né, dialoga, discute ideias e o mesmo, como eu posso falar assim, em um mesmo nível, entende? Porque a mesa é redonda e até a formatura de uma mesa, né, ela determina, né, por exemplo, em um ambiente colonial, né, que a gente tinha aquela mesa retangular, sempre quem ficava na ponta, né, era ali o patriarca da família, né, que ficava assim sempre naquela ponta, né, naquela pose soberana, né, e até hoje a gente vê isso, né, infelizmente. Mas essa questão de como a cultura reflete no ambiente, o ambiente reflete a cultura, né? Isso é essencial para todo mundo, né? O que eu acho muito bacana, e eu convido a todos a assistirem, é porque no Nos Talks, que é o programa que a Eliane faz, é muito bacana porque ela traz pessoas de fora, traz pessoas extremamente diversificadas. Eu acho muito bacana, tipo, de vez em quando você tá na Inglaterra, aí depois vem para o Brasil de novo, aí vai para Portugal, aí vai para Holanda. Eu acho isso tão maravilhoso e eu queria que ela falasse só um pouquinho sobre isso, que eu acho muito bacana você tá lá e, nossa, uma semana é aqui no Brasil, uma semana é na Holanda, uma semana é em Londres, eu fico tipo, caraca, ela conhece todo Não, mundo. E eu acho que isso acrescenta não. demais. Eu acho que isso acrescenta demais, tanto na sua vivência, né? E quando você quer passar para o público. Pode falar um pouquinho sobre isso? Eu posso, mas eu queria, assim, agora aqui, eu posso ter a oportunidade de agradecer as pessoas que estão assistindo, né? Porque nos diversos grupos que eu circulo, eu tenho geralmente esta preocupação que é minha, né? Que eu trago isso até da minha percepção de olhar para pessoas, né? De você trazer o quê? Não importa, eu faço parte do grupo, a Eneida está aí, muito obrigada, né? E outras pessoas. Eu faço parte do grupo do Comitê 60 Mais, do grupo das mulheres do Brasil. Lá não tem só pessoas de 60 anos, mas a gente tem um objetivo comum. E esse objetivo comum é trabalhado desta forma. A gente não, apesar, a gente tem qual é o objetivo comum? Educação para a longevidade. Então, a educação para a longevidade, ela não tem idade. E eu não posso segregar só porque eu estou num comitê 60 mais. Assim como o trabalho que eu faço no Pontos e Conexões todo esse trabalho que a gente falou de despertar as empresas para esse olhar um pouco diferenciado do que é multigeracional, do que é intergeracional. Só basta eu cumprir alguns pontos para eu estar ali bem, né? Como é que eu trago benefícios para todos nesse olhar? Eu acho que a gestão de pessoas tem um papel muito importante nas empresas. Não é porque eu vim desse lugar, né? Mas ela hoje, inclusive, com o papel que ela tem, que é um papel de um olhar para o negócio e para as pessoas e para as diversidades e para todos os olhares, ela consegue trazer as pessoas para pensar nisso e a gente pensar nessa cultura organizacional que tem e como a gente pode trabalhar ela, né? Eu acho, inclusive, quando você fala sobre esse assunto, o Longe Talks tem essa preocupação da gente trazer aquilo que é um olhar muito diferente e pode ser sobre o mesmo tema. Eu não quero aqui trazer só uma pessoa. Eu quero, por isso que é 20 minutos. Porque eu preciso só jogar sementes e reflexões e instigar as pessoas a pensar. E assim como hoje a gente está fazendo aqui, eu quero que as pessoas vão lá, pensem e se tiverem coisas diferentes, que nos tragam. Eu quero aprender, eu quero ter essa conexão com o mundo. E quando você fala com pessoas de Londres, do Brasil, do Ceará, do não sei o que, mas é isso, a gente aprende com todos. E nisso eu queria colocar aqui uma coisa que é muito importante, sabe, Ciro? Da nossa percepção, o quanto o Brasil, isso eu vejo
através do Longe Talks, que pôde me proporcionar isso, o quanto o Brasil, apesar de ser um país que o envelhecimento teve um envelhecimento acelerado e que só, acho que na última década, talvez nem tanto, a gente esteja falando isso efetivamente, né? Porque a gente trazia o país jovem, o quanto ele é respeitado no sentido de opiniões lá fora. Porque em todas as vezes que eu vou fazer as conexões com as pessoas lá de fora, e que mando trabalho, mando portfólio, mando a percepção do que é o Longe Talks e o que o Brasil tem feito, né? Porque a gente mostra vídeos para eles daquilo que a gente já fez, as pessoas topam na hora. Porque elas também têm essa necessidade de aprender. Então, esse mundo globalizado trouxe para a gente essa troca de informações. E a gente não está fazendo. Talvez a gente esteja num ponto antes, nem diria isso, mas nós vamos aprendendo juntos. Né? E eu acho que isso é muito importante, o Longe Talks traz. E aí, pegando um exemplo do Longe Talks, Ciro, é a percepção de que, por exemplo, eu tenho 3 gerações juntas lá, eu sempre falo isso, né? A Jéssica de 32, a Júlia de 20 e eu de 63. Nós temos 3 gerações, mas não é porque a gente quer as 3 gerações juntas, é porque a gente tem o propósito de trazer a educação para a longevidade com a competência do que cada uma que é diferente, diversa da outra traz. Por exemplo, eu muitas vezes nem trago só a minha experiência, eu trago o meu poder de conexão com pessoas. Então, que é uma competência que eu trago ao longo da vida, não é só pela minha idade. Eu trouxe isso por toda a minha competência e potencial que eu tenho sobre isso. Então, as conexões eu faço. Aí a gente pega o potencial acadêmico da Jéssica, de 32 anos, e traz com esse olhar e a capacidade dela tecnológica. E a gente traz para quê? Para o resultado final, o propósito do canal. A gente quer trazer o olhar da longevidade. Então, o que eu faço? A gente faz com a Júlia. Júlia, olha, você dita com o seu olhar. Então, muitas vezes a gente tem gravação de 1h30, mas na quarta-feira eu não sei o que vai para o ar. Eu sou uma espectadora que nem todos, porque ela faz os cortes no olhar de uma pessoa de 20 anos. Então, essa eu acho que é a mensagem principal para uma empresa. Vamos trabalhar com objetivos, motivações e não empacotar as pessoas por idade. Né? É importante? É importantíssimo que a gente hoje, porque aquilo que eu falei vai ser inexorável, a gente vai ter profissionais sêniores, profissionais maduros, e nas empresas isso não tem coisa. Quanto antes, melhor a gente começar a fazer esse trabalho. Mas a gente precisa trazer isso. Eu acho que eu já falei demais. Eu queria, na verdade, assim, agradecer a todo mundo que está aqui. Queria, se alguém tiver alguma pergunta, se você permitir, acho que tem 2 minutinhos aí, que pode escrever aí ou colocar alguma reflexão para que a gente possa realmente ampliar a nossa forma de olhar para esse novo mundo, né? Para essa longevidade que é minha, sua, do meu neto, que está lá com 6 meses aqui do lado, que ele já está vivendo essa longevidade, né? Então, isso é muito, muito fundamental. Eu acho que a gente tem que pensar para todos. Então, se alguém tiver aí, eu deixo aí 2 minutinhos, né, Ciro, e você depois complemente aí. Eu só tenho a agradecer. Gente, muito obrigado para todo mundo que está assistindo. Muito obrigado, Eliane. Nossa, estou aqui encantado, né? Eu amo falar com você. É uma delícia. Não sei nem descrever, né? É como se fosse um intercâmbio de conhecimentos que eu fico assim, fico só aqui, né? Só minha cara assim, apreciando você falando, que eu gosto muito, muito mesmo. Pois,
Muito obrigado por estar aqui, por ter cedido esse tempo em pleno sábado, tá certo? E eu agradeço demais quem está assistindo também em pleno sábado, tá bom? E se você está aqui, creio eu que você quer fazer a diferença, né? E qualquer diferença, qualquer atitude, ela é válida, tá certo? Então fica aí a dica, tanto a minha quanto da Eliane. E muito obrigado, pessoal. Amei demais hoje estar com vocês. Beijão. Obrigada a todos aí, Ana. Obrigada a todos. Eu teria que ficar aqui fazendo uma lista Eu das pessoas que também. estão aí, que entraram, Márcia, Márcia Monteiro, Tavares, a Leonor. Nossa, é aqui uma gama de profissionais, de pessoas que eu adoro e que eu aprendo todos os dias, viu, Ciro? Assim como aprendo com você sobre esses ambientes, essa neurodiversidade, eu aprendo com todas essas pessoas que estão assistindo e que podem, só somam, né? A gente só complementa. É bem isso. Somos únicos, diversos e complementares. Um beijo enorme para vocês. Beijo, pessoal. Muito obrigado a todos.